Vamos ler pelo menos 3 textos extremamente simples, depois vamos a outros. Por que esses textos extremamente simples? Porque às vezes, por ser tão simples, eles nos passam despercebidos e às vezes não captamos a mensagem que Deus tem para nós nesses textos simples. Então abram as suas Bíblias comigo no livro de Atos, começando aí no capítulo de número 9. No versículo 11, está escrito assim, antes porém vamos orar. Bom Pai que estás nos céus, mais uma vez suplicamos que o Teu Espírito nos ajude a extrairmos da Tua Palavra, pela Tua graça, lições que nos ajudem, nos estimulem e nos animem na caminhada rumo aos céus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Atos 10, 11 diz assim: Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai aonde? A rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando. O que esse texto diz para você na sua simplicidade? Nós temos aí algumas informações que Deus deu a Ananias a respeito de Saulo. Vai à rua, que nem sequer tinha nome, era chamada Direita. Pergunta ali, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, e eis que ele está orando. Entre outras coisas, o texto está querendo nos dizer que o Deus que nós conhecemos, Ele não é um Deus ausente. Ele é um Deus presente, que nos conhece, sabe o nosso nome, o nosso sobrenome, a cidade onde moramos, a rua onde moramos, mesmo até que ela não tenha um nome. Por que eu estou lendo textos assim? Quantos já leram sobre Guilherme Miller? Conhece a história de Guilherme Miller? Guilherme Miller, antes de se tornar um adventista, ou antes, um batista, porque ele era da igreja batista, adventista porque pregava o segundo advento. Mas antes disso, ele abraçou uma filosofia chamada deísmo. O que ensina o deísmo? O deísmo ensina que Deus criou todas as coisas, mas Ele está distante, preocupado com o seu universo, que não se preocupa com o que acontece entre os seres humanos aqui nesta terra. Isso era o que Guilherme Miller acreditava. O texto que nós lemos nos mostra que Deus é um Deus que está presente, conhece as nossas lutas, as nossas necessidades. Agora veja o que diz o capítulo 10 de Atos, verso 1. Aqui é a visão de Cornélio. Diz assim, a partir do verso 1: havia em Cesareia um homem. Olha os detalhes simples. Havia em Cesareia, a cidade, um homem, sexo masculino, chamado Cornélio. Qual era a sua profissão? Centurião de uma corte. Como se chamava essa corte? Italiana. Qual era o caráter de Cornélio? Verso 2: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Nesse texto nós temos pelo menos, eu encontrei aí, 8 informações que foi dada aqui a respeito de Cornélio. Então, o Deus que eu conheço e que você conhece é um Deus que nos conhece profundamente.
Agora eu queria fazer um parêntese para dizer uma coisa. Alguns, ao falar a respeito do Deus que nos conhece, às vezes têm a ideia de um Deus que está à procura de uma falta do ser humano para castigar, para corrigir. Este não é o Deus das Escrituras. O Deus que eu conheço é um Deus que nos conhece profundamente, sabe detalhes da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, de onde moramos, mas com o objetivo mais profundo do que simplesmente dar a recompensa dos nossos atos maus. A sua preocupação é nos atrair para Ele, para que possamos levar a Ele as nossas necessidades. Depois desse contato aqui do anjo, ao dar a informação a respeito da vida de Cornélio, ele agora se dirige a Cornélio para orientá-lo a respeito de quem Cornélio deveria procurar para lhe dar orientação. E o verso 32 do capítulo 10 de Atos diz assim: envia, pois, aonde? A Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, cuja profissão era curtidor, e tinha a sua casa junto ao... Perceberam aí os detalhes? Como é que Deus conhece profundamente os detalhes da vida de um ser humano? Significa que nós não podemos nos esconder nunca de Deus. Ele vai estar sempre presente. Então, os textos que lemos, eles nos mostram que o nosso Deus é um Deus que sabe. Eu queria que vocês prestassem atenção na mensagem, porque no final vou fazer uma pergunta sobre que lições vocês extraíram da mensagem de hoje à noite. Primeiro, o Deus que eu conheço é um Deus que sabe todas as coisas. Sim ou não? Não é o que disseram os textos? Agora, abram a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Esse é o nosso texto principal para a mensagem de hoje à noite. Êxodo capítulo 3. A partir do verso 1. Vamos ler até o verso 8 e depois procurarmos, pela graça de Deus, extrair algumas lições. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. É uma outra versão aqui para Sinai. E apareceu-lhe quem, irmãos? O anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, ou melhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor:
De fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores e conheci os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir. Até aqui. Primeira pergunta: quem foi esse personagem que apareceu a Moisés junto à sarça ardente? A primeira parte do texto diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça ardente. A tradução original da Bíblia permite entendermos que essa primeira parte do verso pode ser entendida como o anjo que era o Senhor. Por quê? Não era simplesmente um anjo, uma criatura. Quem era esse ser que apareceu a Moisés, então, já que não era simplesmente um anjo? Notem que no verso 4, a Bíblia muda a expressão de anjo do Senhor e diz: vendo o Senhor que se virava para ver. Aqui, ao invés do anjo do Senhor, já diz que é o Senhor. E no mesmo verso 4 diz: bradou quem? Deus. Esse Deus bradou de que lugar? Dos céus? De onde? Do meio da sarça, que era o anjo que ele viu. Quem era esse ser? Deus o Pai ou Deus o Filho? Notem o que diz aqui no verso 6: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E quando Moisés perguntou, ali no verso 13, então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que lhe direi? Disse Deus, o mesmo anjo: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quem é esse eu sou? Deus ou Jesus Cristo? Quem é? Jesus Cristo no seu estado pré-existente, antes de nascer nesse mundo da Virgem Maria. Porque depois que o pecado entrou no mundo, toda a comunicação entre o ser humano e Deus foi através das obras criadas, através dos anjos, através da palavra escrita e de uma forma muito especial através de Cristo. No seu ministério nesta terra, Jesus usou algumas vezes esta expressão eu sou para se referir a ele, sim ou não? Então vamos lá, de forma resumida para a gente ganhar tempo. Já lemos Êxodo 3, 14. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. São João 8, 12. Um que testifica de mim mesmo. São João 8, 18. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o bom pastor. São João 10, 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. São João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São João 14, verso 6.
Sou eu que falo contigo. São João 4:26, ao dirigir-se à mulher samaritana. Eu sou o pão da vida. São João 6:35 e 48. Eu sou a videira verdadeira. São João 15, verso 1. Eu sou o Alfa e o Ômega. Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1, 17. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todos sempre. Apocalipse 1, 18. Eu sou o Alfa e o Ômega. Apocalipse 21, 6. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Eu sou, eu sou, eu sou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o Deus que eu conheço. O meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Voltemos ao livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 7. Antes, porém, volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia para o capítulo 50 do livro de Gênesis. Últimos 2 versos de Gênesis 50. O que disse José ao findar a sua carreira? Disse José aos seus irmãos: eu morro, mas certamente Deus vos visitará. Verso 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e vos fará subir desta terra. O Deus que eu conheço é um Deus que sabe, é um Deus que... Estão me acompanhando no raciocínio? É um Deus que sabe, nos textos anteriores, e aqui é um Deus que... O que disse José, irmãos? Certamente vos visitará Deus. Deus visita a senhora em sua casa? Deus visita você, irmão? Está nos visitando? Deus visita você? Deus visita a mim? Alguns têm dificuldade de visitar, eu sou um deles. Deus é um Deus que visita os seus filhos. E quando Deus visita, Ele tem algo para oferecer. Abra sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Lucas, verso 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu... É uma referência ao nascimento de João Batista. Mas depois o profeta sai aqui do âmbito de João Batista para o futuro nascimento de Cristo, e ele diz aqui: e nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Agora notem aqui no verso 78, já se referindo ao nascimento de Cristo: por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual o sol nascente das alturas nos visitará. Esse texto, irmão, eu gosto dele, é extraordinário. Aqui é nos dito que o sol nascente das alturas nos visitaria. É uma referência a alguém na Bíblia que é chamado de Sol da Justiça. Quem é esse personagem?
Quem é, irmãos? O livro de Malaquias diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E aqui diz que o sol das alturas nos visitaria. Voltemos a Êxodo e vamos ver que lições mais podemos extrair dali. Duas já. Quais foram as duas? A respeito do Deus que eu conheço. Ele sabe e Ele visita. Agora, a partir do verso 7 de Êxodo 3. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. O Deus que eu conheço é um Deus que vê. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Prosseguindo o texto: e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Irmãos, o meu Deus, o seu Deus, é um Deus que faz o quê? Visita, sabe, vê e... O que esse texto diz para você, entre outras coisas? Que o Deus que nós conhecemos não é o Deus do panteísmo, um Deus abstrato. Ele é o ser pessoal, que vê, que ouve, que fala, que visita, que está presente ao seu lado. Agora, talvez, eu não conheço aqui a vida dos irmãos, os irmãos não conhecem a minha. Foi pedido oração aqui por algumas pessoas. Pode ser, notem, irmãos, que eu vou dizer agora, pode ser que alguns de vocês que aqui vieram hoje à noite tenham orado a Deus um longo tempo em busca de uma bênção, de uma resposta, e essa resposta ainda não veio. Significa que Deus não ouviu a sua oração? Deus ouve e responde a todas as nossas orações. E quando eu leio esse texto aqui, aí você pode perguntar: mas como? Se eu oro há tanto tempo, né, irmão? E não tenho resposta. E eu lembro aqui da historinha de Joãozinho e Maria. Eram dois irmãos. Antes de se deitarem para descansar, a Maria falou para o Joãozinho que ela estava orando, porque estava aproximando-se o Natal, e ela estava pedindo que Deus lhe desse uma bonequinha que abrisse os olhos e que falasse. E o Joãozinho olhou para a irmãzinha e disse: você é uma boba. Você não está vendo que Deus não vai ouvir a sua oração? Ela disse: vai sim. E continuou orando. Chegou o Natal e a Mariazinha ganhou a boneca. O que vocês acham? Sim ou não? Não. E aí o irmãozinho chegou e disse para ela: olha, eu não disse para você que você é uma boba? Deus não ouviu a sua oração. E ela respondeu enfaticamente: Ele ouviu sim. E o irmãozinho disse: mas como? Onde está a boneca? E ela enfatizou mais uma vez: Ele ouviu sim, só que dessa vez ele disse não. Irmãos, esses nãos de Deus é que nós, com a nossa mente humana, nunca vamos compreender. Mas Ele sempre responde, e nós não observamos que Ele respondeu, porque a sua resposta, na maioria das vezes, não é da maneira que eu quero, mas da maneira que Ele sabe que é o melhor para nós. Então Deus ouve e responde todas as orações. Às vezes Ele diz sim, de imediato, às vezes Ele diz não, e às vezes Ele diz: esperem um pouquinho mais.
Nós estávamos no verso 7. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Isso aqui praticamente a gente já comentou, né? Deus é um Deus que nos conhece. Prosseguindo o texto. Por causa do seu sofrimento. Porque, por isso, desci. Qual é a lição que você extrai agora aqui? O Deus que eu conheço é um Deus que desce. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Verso 7. E ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Você quer um exemplo maior do que esse de um Deus que desce? Jesus, que era e é Deus, o soberano do universo, para alcançar a mim e a você, se tornou homem, desceu a este mundo, nasceu no ventre de uma mulher, e ao nascer, na cidade onde ele estava, não encontrou lugar para a sua família e para ele nasceu no meio dos animais, numa manjedoura, e a minha Bíblia diz porque não havia lugar para ele. Você pode imaginar a que profundidade desceu Deus para nos alcançar? Você já pensou nisso? Ao ler esse texto tão simples da Bíblia? E eu queria pedir permissão para citar aqui de memória um texto de Ellen G. White, que para mim é um dos mais profundos da sua pena. Livro Beneficência Social, página 92. Ali diz assim: a corrente que desce do trono de Deus é bastante longa para alcançar as mais baixas profundezas do pecado. Irmãos, isso é tremendo. Não importa quão longe alguém tenha andado, não importa quão fundo você tenha caído, Deus desceu e desce para nos resgatar. Esse é o Deus que eu conheço. É um Deus que desce. Mas diz mais o texto, alguma coisa. Êxodo, para chegarmos ao final da nossa leitura de Êxodo 3. Vamos lá. Capítulo 3 de Êxodo novamente. Por isso desci para livrá-lo. O Deus que eu conheço é um Deus que desce, mas desce para quê? Para livrar. Tem um exemplo na Bíblia aí, que Deus desceu para livrar alguém? Você se lembra? Você se lembra? Pode falar, irmãos. Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Existem inúmeros fatos aí. Deus não evitou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados numa fornalha ardente. Não evitou que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas desceu para estar com eles na sua aflição, ou nas suas aflições. Então, irmão, não importa o que você esteja passando na sua vida, ou o que irá passar durante esta semana que agora se iniciou. Quaisquer que sejam os problemas que você terá que enfrentar,
tenha uma certeza: Deus estará presente ao seu lado. Com ressalva: desde que eu e você estejamos no lugar onde possa receber a sua presença. E aí o texto diz que Deus desceu para livrar. E fazer mais o quê? Tem ainda mais um detalhezinho. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir. Então, o Deus que eu conheço é um Deus que quer que nós subamos. Não fomos feitos para viver neste mundo de pecado. Não fomos feitos por Deus para ser pigmeus espirituais. Fomos feitos para ser gigantes espirituais. E me permitam mais uma vez citar algo da pena de Ellen White. Livro Atos dos Apóstolos. Quando a mente de um homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito, o efeito sobre o corpo, a mente e a alma vai além do admissível. Se você quiser um exemplo, Pedro, humilde pescador e letrado, apenas num sermão, quantas almas se converteram? 3.000 almas. Aí talvez alguém pergunte: como é que o homem coloca a sua mente em comunhão com a mente de Deus? Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra na minha, para não pecar contra ti. Qual é o outro método? Oração. Mente em comunhão com a mente de Deus. Vamos recapitular um pouquinho aqui do que estudamos hoje à noite? Quantas lições nós extraímos do culto de hoje à noite a respeito do Deus que eu conheço, que você conhece, que nós conhecemos? Quantas? O Deus que eu conheço é um Deus que visita, é um Deus que sabe, é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que conhece, é um Deus que desce, é um Deus que livra e é um Deus que quer que subamos. 8, né? Exatamente. Alguém que está presente hoje à noite aqui já leu, ouviu falar de Pascal? Alguém já ouviu falar de Pascal? Um ali já ouviu. Quem era Pascal? Pascal era um físico, matemático, era um cientista, físico, matemático e filósofo francês. E ele escreveu muitos livros filosóficos. E um dia alguém chegou para Pascal e lhe perguntou: qual foi a sua maior descoberta? Ele não respondeu de imediato, escreveu a sua resposta num pedaço de pergaminho, colocou-a no bolso do seu paletó, e isso foi encontrado quando ele morreu. E os que leram os seus livros filosóficos se surpreenderam quando descobriram que Pascal escreveu naquele pedaço de pergaminho, em resposta à pergunta que eles fizeram: qual foi a sua maior descoberta? Ele escreveu: Deus não é o Deus dos filósofos e dos eruditos. Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus
o meu Deus, o seu Deus. Que confissão extraordinária para um homem de mente erudita. Esse é o Deus que nós conhecemos, que nos entende, que nos ama, que nos visita, que desceu para nos salvar, que está conosco no nosso dia a dia, que sabe qual o meu nome, qual o meu sobrenome, quantos filhos eu tenho, quanto que eu ganho, quanto que eu tenho para pagar ao final do mês, enfim, Ele sabe tudo. Esse era o Deus que você conhecia? Se não, passa a ser a partir de hoje. Ele fez tudo por mim e por você. A pergunta é: que resposta estamos dando a Deus por tudo que Ele fez, continua fazendo e ainda fará por mim? Essa é a nossa resposta. Essa nossa resposta deve ser particular, íntima e individual. Eu e Deus, você e Deus. Que Deus nos abençoe e que durante a semana tenhamos o senso na escola, no trabalho, na igreja, em casa, no lazer, onde quer que você esteja, tenha o senso da presença de Deus. O Deus que eu conheço não é o Deus do deísmo, que criou o mundo e está distante. A distância entre mim e o meu Deus, entre você e o seu Deus, é isso aqui, ó. Presente aqui, ó, face a face, ao meu lado aqui. Eu não posso vê-lo, mas Ele está aqui. Você não pode ver o seu anjo da guarda, mas Ele está aí, ao seu lado. Nós não podemos ver a Deus o Pai, mas Ele está aqui. Você não pode ver a Jesus, mas Ele está aqui. E nós o veremos face a face, muito em breve, quando Ele voltar. Que levemos a outros que não conhecem o Deus que nós conhecemos. Amém.